Seja muito bem-vindo a mais uma aula, a mais uma conversa com você. Hoje eu quero falar para você sobre os sinais do chamado. Como realmente você conseguir enxergar em você todos os sinais que Deus já plantou dentro de você para fazer você realmente descobrir o seu chamado e viver o seu propósito. Por isso, nessa terceira aula, nós vamos apresentar para você 4 sinais essenciais, fundamentais, que você precisa prestar muita atenção para você descobrir o seu chamado e viver o seu propósito. O primeiro sinal é a paixão. Paixão, você sabe o que é paixão, né? Você certamente já se apaixonou por alguém, e quando nós estamos apaixonados por alguém, nós ficamos perdidos, nós ficamos pensando naquela pessoa, o nosso coração queima, o nosso coração ferve, a gente está sempre se movendo, vira e mexe naquela direção. Então, existe em você desejo, paixão, gosto por algo. Você gosta de fazer algo. Você certamente tem algo que queima o seu coração. Isso é o primeiro sinal que Deus plantou dentro de você. O segundo sinal é dom. Dom é aquele talento natural, aquela habilidade que você tem de fazer algo de forma muito simples, mas que gera impacto na vida de outra pessoa, que transforma a realidade. E o terceiro sinal do chamado é suas feridas, suas dores, ou melhor, a sua história. Ou seja, as feridas que você superou, as dores que você superou. Presta atenção na sua vida, observa qual foi a experiência mais dolorosa, aquilo que mais machucou, aquilo que mais trouxe frustração para a sua vida, aquilo que você achou impossível de suportar, mas hoje você percebe que você superou isso, certo? Então esse é outro sinal de chamado, a sua superação, as dores que você superou, as lutas que você venceu, ele te dá autoridade. Ele realmente é um dos sinais muito maravilhoso que Deus colocou dentro de você, outro recurso para você descobrir o seu chamado. O quarto sinal é a oportunidade ou a necessidade, aquilo que hoje nós chamamos de público-alvo. O que é isso? Presta atenção, os seus dons é a semente, a sua paixão e as suas feridas são matéria-prima que Deus vai usar. E a necessidade que está no mundo, os problemas que o mundo enfrenta, é o público-alvo, é a oportunidade. Então tá, você tem uma semente e o terreno onde essa semente vai produzir fruto é você colocar aonde há necessidade. O seu dom, quando encontra a necessidade certa, que é aquele público-alvo, que é aquela oportunidade, ela produz fruto. Por isso você vai entender aqui na nossa conversa, aqui na nossa aula, que dom Deus não nos deu para encontrar palcos, para aplauso. Deus nos deu dom para servir, para resolver problemas. Quando você usa tudo isso e entende as necessidades que tem no mundo e você conecta seu dom, sua paixão e suas feridas ao problema que o mundo tem, você torna resposta, você faz milagre. Por isso que na primeira aula eu te falei que Deus não desperdiça seus dons, Deus não desperdiça as suas feridas, Deus não desperdiça absolutamente nada que está acontecendo e que aconteceu na sua vida. Lembra daquele versículo que eu te pedi para decorar? Todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que já está começando a ficar muito claro para você a nossa conversa. Bem, preste atenção. Até agora, eu queria te mostrar na primeira e na segunda aula que todo chamado ele nasce no encontro com Deus. Quando a gente entende realmente quem nós somos em Deus. Mas ele cresce a partir da nossa consciência, a consciência clara que Deus me trouxe aqui com um propósito. Que Deus me trouxe aqui com um propósito. Então, chamado nasce em Deus, mas ele cresce quando a sua consciência de quem você é em Deus cresce.
quando isso está maduro, quando isso está consolidado, quando isso tornou alicerce da sua vida, aí você torna inabalável. Você torna inabalável. Eu vejo muitas vezes as pessoas estão correndo para descobrir o propósito, como que propósito é algo que está escondido. Você vai procurar aqui até se achar. Mas não é assim. Pelo contrário, quando na verdade Deus já deixou plantado dentro de você o seu propósito, a sua missão. E você só precisa olhar para as suas paixões, você só precisa olhar para os seus dons, você precisa observar suas dores, sua história, e você precisa observar o público-alvo, a necessidade que está no mundo. Acredite você ou não, você tem resposta, tem solução para algum problema no mundo. Quando você entende os seus dons, suas feridas e a sua paixão, você vai conectar com uma necessidade e você vai ser resposta de Deus para isso. Certo? Agora vamos analisar de forma profunda cada um desses sinais. O primeiro é a paixão, certo? Paixão é aquilo que te move. Paixão é aquela centelha dentro de você, aquele fogo dentro de você. É aquilo que queima dentro de você. É aquilo que desperta você. É aquilo que você sempre está tentando fazer. É aquilo que você ama, é aquilo que você gosta, é aquilo que você deseja fazer de todo jeito. Então preste bastante atenção. O que você percebe que queima dentro do seu peito? Qual é a coisa que você percebe que sempre, por mais que você tenta fugir, você vira e mexe, você percebe que você gosta, você ama, você sente algo mais forte do que você, te empurrando, te impulsionando para fazer algo. Isso é sua paixão. E sua paixão tem uma razão, porque Deus não quer que apenas você trabalhe, Deus quer que você se sinta realizado a partir dos seus dons, a partir do seu talento. Por isso que você precisa ter paixão. Se não tiver paixão, você vai se frustrar. Então, 3 sinais importantes para fazer você perceber a sua paixão. Vamos lá, primeiro sinal. Pense o que na sua vida que você percebe que você tem uma disposição de fazer e que você não se cansa em fazer aquilo. A segunda coisa, o segundo sinal, pense que tipo de coisa, que tipo de problema você percebe que te incomoda ao ponto de impulsionar você, querer levar você a fazer algo a respeito dessa situação. Você não se contenta, você não consegue ver aquilo e quando você vê, você quer de alguma forma fazer. Esse é outro sinal. Terceiro sinal, o que você faria mesmo que ninguém pagasse nada para você? Imagine só alguma coisa em você que você tem tanto prazer de fazer, que você gosta de fazer, que você não está nem aí se vão te pagar por aquilo, mas você faria mesmo sem nenhum pagamento. Então entenda, paixão sem propósito é apenas emoção, é aquele fogo de palha ou fogo de papel. Você lembra de fogo de papel? Acende, mas não queima nada, nem cinza tem. Fogo de papel. Muitas pessoas, quando não entendem os 4 sinais que Deus plantou dentro da gente para viver o nosso propósito aqui na Terra, o que acontece? As pessoas até têm paixão, mas porque elas não conseguem conectar isso para entender o propósito de vida, então isso ali fica como montanha-russa. Hoje ele sente desejo, amanhã ele está desanimado. Hoje ele sente desejo, amanhã ele está desanimado. Porque quando você tem paixão, mas você não tem propósito, você não tem clareza, é apenas emoção. Agora, quando a paixão conecta com propósito, isso torna direção. E o que eu quero trazer para você nessa aula é fazer com que você encontre propósito para a sua vida. É fazer com que você encontre direção para a sua vida. Porque quando você conecta suas paixões, seus dons, sua história e a necessidade que o mundo tem, você encontra o propósito para viver. Você entende, afinal de contas, eu existo, eu vim para fazer isso. Certo? Aí você tem o propósito. Segundo sinal é dom. Dom, eu já te falei, é aquela coisa que você faz naturalmente, mas que gera impacto na vida de outra pessoa. Então pense aqui. Qual coisa você percebe que você tem uma habilidade, você tem uma capacidade, você tem um talento de fazer, e quando você faz isso
traz resultado, isso ajuda outra pessoa, isso muda a realidade da pessoa. Isso é dom. Dom são habilidades, seja naturais ou espirituais, que Deus te deu para servir e não para destacar. Deus plantou em cada um de nós dons espirituais e dons naturais para servir, para nós sermos resposta de um problema aqui na Terra. Quais são os sinais que você precisa observar em você a partir desse momento para ter clareza dessas habilidades, dessas capacidades, dessas forças que Deus colocou dentro de você, seja naturais como espirituais, para servir a humanidade? Primeiro, o que as pessoas percebem em você? O que você percebe que as pessoas estão sempre buscando em você? O que você percebe que as pessoas veem em você e eles admiram isso em você? Segunda coisa, aonde você percebe que se você fizer algo, você consegue produzir resultado com muita facilidade. Certo? Isso é dom. Quando você consegue produzir resultado em curto tempo, com muita facilidade, isso é porque você tem habilidades nato. É porque você recebeu capacidades espirituais para ser usado por Deus nessa área. Pensa nesse terceiro ponto. Que talento eu tenho negligenciado por medo ou por insegurança? Muitas vezes nós temos um dom, nós temos uma habilidade e a gente acaba tendo vergonha, a gente acaba negligenciando, a gente acaba fugindo disso, porque a gente tem medo do julgamento dos outros, a gente tem medo que as pessoas pensem que a gente sabe mais ou que a gente quer aparecer, e você se encolhe. O mundo tem essa tendência, mas as duas primeiras lições é para te empoderar em Deus, para você nunca mais sentir necessidade de aprovação e viver dentro do propósito de Deus para a sua vida. Então entenda, o seu dom é a linguagem pela qual o seu propósito se expressa aqui no mundo. Sem você, enquanto você não perceber o seu dom, você não consegue viver o seu propósito, porque dom é a semente, é a linguagem do propósito, é dom que faz você resolver um problema. Quando você une os seus dons, as suas feridas, a sua história com uma necessidade, você encontra um propósito. Então, a linguagem do propósito é o dom, é a habilidade que você tem de resolver o problema. É isso aqui que é propósito. Aí eu estou vivendo o meu propósito agora, nesse momento. Por quê? Porque Deus me deu capacidade, habilidade de ajudar pessoas a compreenderem coisas complexas de forma muito simples, a enxergar verdades espirituais, a enxergar a verdade da vida de uma forma tão simples, tão natural. Muitas pessoas falam assim, do jeito que você fala é muito simples, do jeito que você fala fica muito claro, mas às vezes fica difícil para mim. Quando você fala, eu entendo, eu compreendo, fica muito claro. Entende? Isso aqui é a linguagem do meu propósito. Eu vivo para isso. Eu amo fazer o que estou fazendo aqui. Observa, o dom é a linguagem, é onde o nosso propósito se expressa. A necessidade que o mundo tem é campo fértil. E as suas feridas, as suas dores são matéria-prima. Não desperdice nada, tá? Não desperdice nada. Terceiro ponto, a sua história. Quando nós estamos a falar da sua história, terceiro sinal, nós estamos falando realmente de dor, nós estamos a falando de problema, nós estamos a falar de luta, nós estamos a falar de desafio, nós estamos a falar daquilo que nós sofremos, de desafio que nós já tivemos na vida. Você olha para a sua história, o que você percebe que realmente foi dor que você superou. A dor que você superou, as lutas que você superou, as dificuldades que você ultrapassou na sua vida, elas te dão autoridade para curar os outros. E na outra aula eu quero falar para você como viver o seu chamado, como viver o seu propósito no dia após dia. Os desafios que isso tem, as lutas que você vai enfrentar, e tantas coisas que você precisa conhecer. Mas é só para você ficar ansiando para a próxima aula, certo? Para você ficar aqui aceso. Vamos lá. Eu quero dar a você alguns sinais aqui para você identificar aquilo que te marcou bastante. Preste atenção. Qual problema você viveu na sua vida que mudou a maneira como você vê as pessoas? Eu passei por coisas na minha vida que me tornou mais compassivo, mais compreensivo. Agora eu vou te falar de uma pessoa, minha esposa.
A minha esposa viveu um inferno na vida dela, tá? Inferno, uma coisa muito difícil. E sabe o que acontece? Depois disso, Deus forjou nela um caráter. Deus deu ela clareza de que realmente hoje ela está curada e ela pode ajudar qualquer pessoa. Então a minha esposa, ela tem uma sensibilidade de perceber coisas que você pensa que ela é feiticeira. Entende? Assim, nossa, como essa mulher consegue perceber algo? Ela tem uma capacidade, uma habilidade, seja espiritual como natural, para discernir coisas, para ajudar mulheres a ver coisas que ela não tinha. Mas sabe por que ela tem isso? Porque ela passou por lutas que tornaram ela sensível à dor do outro. Hoje ela não julga, hoje ela não condena, hoje ela acolhe, hoje ela abraça, hoje ela cura, mas a partir da luta que ela viveu. Então a história dela tornou matéria-prima para ela. Você está entendendo? A sua história tornou matéria-prima. Por isso, você não precisa ter vergonha disso aqui. Por isso você precisa entender que o que você viveu tem razão de ser. O que você carrega é riqueza, é resposta para outra pessoa. Tem muita pessoa que pensa, não, mas eu acho que minha história não tem valor, eu acho que o que eu sei não vale nada. Você não sabe. Você nunca mais fala isso, pelo amor de Deus. Por mais simples que seja a sua história, ele tem um poder muito grande. Mas vamos lá, segundo sinal para você perceber na sua história o que você pode usar como matéria-prima. Pensa assim, quais são as feridas que Deus restaurou em mim que agora me capacitam a ajudar o outro? Quais são as lutas, os problemas? Faz uma lista de tudo que você já viveu, das coisas que atormentavam a sua vida, das coisas que você nunca pensou que você seria capaz de superar, dos problemas, do desafio que você enfrentou na vida, que hoje você olha para cá e você percebe, nossa, antigamente isso era um problema, hoje eu estou curado, hoje eu superei, eu venci isso. Então isso aqui, Deus quer que você multiplique isso. Como você multiplica isso? Você vai abençoar outras pessoas. Então o que Deus transformou em você, você pode multiplicar nos outros. Você pode aplicar nos outros. Suas feridas tratadas tornam ponte de cura para o mundo. Deus é expert em fazer isso. Quarto ponto é o público-alvo. Público-alvo, que é necessidade, que são oportunidades. O que é necessidade? Necessidade é aonde a sua paixão, o seu dom, a sua ferida encontra campo fértil para curar o mundo. Ou seja, necessidade é onde a sua paixão encontra a dor do mundo. Preste atenção. O propósito na nossa vida, ela nasce no ponto de encontro. É como aquele amor à primeira vista, o nosso chamado, a nossa paixão. É amor à primeira vista. Quando você vê um problema, você já quer fazer alguma coisa, certo? Então esse é isso aqui que eu quero que você entenda. Quando você vê uma necessidade, eles se casam, porque você fala, nossa, eu posso ajudar, nossa, eu posso ser resposta para isso. Eu quero dar a você também 3 sinais aqui para te ajudar a enxergar isso. Primeiro sinal, quem precisa do que você carrega, quem você percebe que precisa do que você sabe fazer ou do que você já viveu. Segundo sinal, que dor você percebe, mas que poucas pessoas conseguem enxergar. Problemas, situações, lutas que você percebe, mas que poucas pessoas conseguem perceber. Terceiro sinal, como eu posso servir de forma prática e transformadora nessa dor ou nesse problema, trazendo esperança para o mundo, trazendo solução para o mundo. Então preste atenção, a necessidade do mundo será o seu altar a partir de hoje e o seu chamado se manifesta lá. E quando você une o seu chamado à necessidade do mundo, você encontra o propósito pela qual Deus te trouxe a essa geração, a esse tempo e a esse lugar. Não esquece disso. Deus, quando te fez, eu te falei na segunda aula, que Deus já tinha um tempo, um lugar, uma geração. Você não esqueceu? Certamente não. Se não assistiu a segunda aula, assista. Bem, eu quero montar um mapa bem prático aqui para nós terminarmos. Eu quero que você pegue uma folha de caderno, divide em 4 lugares, tá? Um papel A4.
No primeiro quadro você vai escrever paixão, coisas que eu amo, coisas que queimam dentro de mim, coisas que me movem. No segundo quadrante você vai escrever dons, aquilo que eu faço com graça, com facilidade, com naturalidade, que gera impacto na vida das pessoas. Terceiro quadrado você vai escrever ali minha história, as lutas que eu enfrentei, os problemas que eu passei, os desafios que eu passei, que é as áreas onde Deus já restaurou a sua vida, as áreas na sua vida que Deus já restaurou. Então, quarto quadrante, no quarto quadro, você vai escrever problema, necessidade. Escreve todos os problemas que você observa que a partir da sua paixão, a partir dos seus dons, a partir da sua história, você pode resolver. Todos os problemas. Então, a necessidade que o mundo tem, para a partir de agora você definir o seu público-alvo, você entender, não, eu posso ajudar esse grupo de pessoas. E eu quero te dizer, nós estamos num mundo de 8 bilhões de pessoas, são milhares de pessoas que quando você se posicionar, elas vão se identificar com você e você vai curar essas pessoas. Por isso você primeiro precisa ser. Depois você precisa fazer o que você vai fazer. E isso vai te levar a ter reconhecimento, ter recurso. E, consequentemente, isso vai te fazer transbordar. Bênção demais, bênção demais. Então, gente, eu quero terminar essa aula. Espero que foi maravilhosa essa conversa para você. E para encerrar, eu quero que você entenda algo muito importante. O chamado não é um cargo, mas é um movimento de amor. E a grande questão que você deve refletir a partir de hoje não é o que eu quero fazer, não é o que você quer fazer, não é isso. Mas é sim o que você não consegue mais deixar de fazer para expressar o amor de Deus às pessoas. Para e pense, o que em mim que me incomoda, que eu de qualquer jeito quero fazer para expressar o amor de Deus em pessoas. Porque é ali que você vai encontrar clareza para viver o seu propósito. Comente como foi essa aula para você e eu já te espero na nossa próxima aula.